Papo de pintura, arte em gotas, com Bernardo Magina, Bárbara Alves e PV Dias. Salve, salve, galera! Aqui Bernardo Magina, pintor, muralista e professor. PV Dias, artista, pesquisador. E Bárbara Alves, jornalista e curadora. Esse é o Papo de Pintura, estamos no nosso segundo episódio. O primeiro episódio foi sobre o gráfico e o pictórico, tá? No YouTube e no Spotify, vocês podem dar uma busca lá se vocês não viram ainda. E hoje nós vamos para o tema curadoria e o digital, embora a nossa ideia também seja falar um pouco sobre as nossas experiências como um todo, que envolvem, né, a questão da educação nesses tempos em que o digital virou a principal ou talvez a única saída dentro de alguns campos como a educação, e também da experiência do PV em cima da arte digital, né? Ele que vem fazendo uma trajetória bem interessante por esse meio. Mas a gente vai começar o programa de hoje introduzindo a Bárbara Alves, que na nossa primeira edição foi a nossa redatora. Aliás, essa história é bacana, né? Porque a Bárbara, a gente convidou ela para ser a primeira entrevistada do programa. Ela deu logo uma contrapartida, né? Querendo dizer não, né? Dizendo para a gente que queria ser a redatora. A gente ficou muito feliz, né? Primeiro porque a gente admira bastante o trabalho dela, segundo porque a organização da cabeça dos artistas, né? Ainda mais para uma curadora e jornalista, era tudo que a gente precisava. Mas durante o primeiro programa mesmo, a gente já sentiu que ela precisava participar com a gente. Quando a gente foi debater como a gente queria seguir os rumos aqui do Papo de Pintura, ficou definido que ela apresentaria a partir desse segundo episódio com a gente, não seria mais a nossa redatora, e sim a nossa apresentadora. Então, agora somos três, e eu já começo passando a palavra para a Bárbara, para ela poder se apresentar um pouco melhor para vocês. Bom, obrigada pelo espaço, é uma honra estar aqui com vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo. Meu nome é Bárbara Alves, eu sou de São Paulo, sou jornalista e curadora independente. Em 2019, eu fundei o Descolonizarte, que é uma plataforma de divulgação, pesquisa e de conhecimento, e meu trabalho consiste basicamente em entender as produções de artistas racializados, tanto aqui no Brasil, com um pouco mais de aprofundamento, até pelo fato de eu poder conversar com essas pessoas e trocar uma ideia, entender de forma mais aprofundada essas produções que estão acontecendo no contemporâneo, quanto também dos artistas de África e dos diversos pontos do globo. E é isso, então estou muito feliz de estar aqui com vocês e vamos tocar esse programa. A honra é toda nossa, realmente acho que a gente fica amarradão com a sua presença aqui. Então, acho que a gente pode começar pela sua própria prática, né, Bárbara? Assim, queria que você contasse para a gente assim, um pouco como é que funciona o seu processo assim, curatorial. Né? Como é que é para você isso? Se você tem uma prática diária em relação a isso, como é que você organiza isso para você? Enfim, acho que isso é bacana de você começar dividindo com a gente. Eu gosto muito dessa temática, porque eu acho que se não fosse a internet, eu não conseguiria fazer as coisas que eu faço hoje, sabe? Porque por mais que a gente tenha, né, diversas críticas ao funcionamento dos algoritmos, das redes e de todo esse estágio que a gente está, né, da modernidade e tudo mais, eu vejo de uma forma muito proveitosa também as possibilidades que ela apresenta para a gente. Então, o fato de eu conseguir conversar e ter laços estreitos com artistas que estão produzindo do outro lado do Oceano Atlântico e ter essas pessoas como referência é uma coisa que a internet proporcionou, sabe? Então, uma coisa que eu fico pensando muito é que não faz sentido a gente enxergar a internet como se fosse um inimigo, sabe, de tudo isso. Porque eu acho que isso até é ficar preso a um molde que não existe mais. Então, tipo, eu acho que o rolê é entender que a internet faz parte da nossa vida, faz parte da nossa sociedade, não tem como negar isso, não tem como ficar para trás, e aproveitar as possibilidades. É lógico que fazendo várias críticas, é lógico que entendendo todos os funcionamentos e todas as cagadas que envolvem tudo isso, mas eu vejo de uma forma muito positiva, assim, essa inserção da internet no meio curatorial.
E assim, falando mais sobre a minha prática, eu uso muito as redes sociais, Instagram, Twitter, para conhecer artistas, para entender um pouco mais sobre essas produções. E aí, uma coisa que eu estou entendendo mais nos últimos tempos, né, depois acho que de 2 anos fazendo isso, é que por mais que essas ferramentas sejam a minha porta de entrada para essas produções, elas não podem ficar restritas a isso, sabe? Então, tipo, por mais que eu conheça esses artistas, por mais que eu tenha todo esse contato, tanto que as referências que eu trouxe no episódio passado foram referências que eu conheci por meio das redes sociais, então não foi nenhum museu que me apresentou, não foi nenhum documentário, nenhuma fonte de pesquisa que a gente olha como as oficiais, sabe, tipo, as ferramentas de pesquisa assim, tradicionais, vamos dizer assim. Foi a rede social, foi a internet, foi esse contato mais direto, assim. Foram elas que me trouxeram assim as referências do episódio passado, que foram tão ovacionadas assim pelo nosso público. Então, retomando a ideia inicial, né? Por mais que essas ferramentas sejam a porta de entrada, eu entendi que elas não podem ser o fim. Então, eu conheço esses artistas, e aí eu acho que minha segunda etapa, assim, é entender mais sobre esses processos, buscar entrevistas, buscar os materiais que eles já disponibilizaram, e se isso não foi feito ainda, eu sinto que, tipo, o meu papel é ir atrás disso. Então, tipo, eu converso bastante com esses artistas que eu descubro, com esses artistas que estão produzindo, mas estão em outro lugar, assim, não estão tão perto, assim, para a gente trocar uma ideia presencial e tal. Então, a internet, ela é essa ferramenta, assim, para mim, de entender, de descobrir, mas ela é mais uma ferramenta do que a parte final do processo todo, entende? Eu já estou cheio de perguntas aqui, mas eu vou passar para o PV, né? Pô, assim, uma das coisas que a gente conversa e que eu percebo que há, né, esse debate na internet, eu não sei se a Bárbara, quer saber a opinião da Bárbara e do Bernardo também em relação a isso, mas da própria questão, né, que o pessoal chama da TikTorização, né, das profissões e essas coisas assim, que fala, pô, o artista agora tem que virar um criador de conteúdo, etc, etc. Uma crítica muito válida às redes, assim, e eu, apesar de eu concordar com a Bárbara de que eu acho que é isso, vai criticar a internet nessa altura do campeonato, assim, pô, 2022, vai ficar, tipo, fala, não, vai acabar a internet e vai voltar no mundo analógico. Não dá, não. As coisas já são outras. Porém, né, eu queria saber, eu queria tipo pensar, né, e queria saber o que vocês acham também dessa questão, tipo, de hoje em dia, por exemplo, se um artista não tem como captar a imagem da sua obra de maneira legal, sabe, de fazer ali uma foto maneirinha, não sei o quê, se isso também não acaba dificultando esse processo, sabe, da galera vai olhar lá o trabalho dele e vai achar ruim, sabe? Eu tô querendo trazer uma outra questão, porque eu sempre acho que essa questão da internet aproxima muitas pessoas, né? Aproxima, então, possivelmente é aqueles artistas que tu indicaste e artistas que eu mesmo vejo, que o Bernardo manda, que eu mando, e que, enfim, que a gente tá ali naquele corre de procurar referências e tal. Talvez a gente não conseguiria nunca nem achar esses artistas, mas talvez. Será que também outros artistas não ficam escondidos por essa produção, por essa questão, sabe? Eu queria saber tipo isso, assim, se vocês acham que a gente, enquanto artista, há essa necessidade de a gente estar dentro das redes, né? Eu não estou dando minha opinião em cima disso, estou falando o quê? Mas eu queria saber só a opinião de vocês em relação a isso, né? A gente precisa manter uma produção de conteúdo, precisa estar disposto nisso, né? Até porque, por exemplo, até antigamente, até entrada de editais, etc., tinha uma questão muito de trabalhos inéditos. E agora essa questão de ineditismo, meio que, o que é inédito, né? Tipo, tá ali fazendo a arte, tu já mostra ali, já mostra o processo, mostra não sei o quê. Então, eu queria perguntar para vocês, assim, mais o que vocês acham de já que a gente falou algumas coisas boas, mas de umas coisas ruins nesse processo, sabe? O que talvez da nossa vida enquanto artista e curador dentro desse processo digital, assim. Eu acho que
É o que você falou, né? Você trocou numa palavra que eu acho que é essencial, assim, para esse debate, que é produção de conteúdo. E, assim, produção de conteúdo não é produção artística, sabe? Eu acho que tem essa diferenciação, porque realmente tem alguns artistas que se preocupam muito em como a disposição do seu trabalho vai ficar nas redes sociais. É lógico que isso é importante, isso é muito válido, mas eu acho que quando entra muito nessa lógica de produzir pensando na disposição e no funcionamento da rede social, e aí você vai ter que produzir praticamente toda semana, assim, uma obra inédita, sabe? E, assim, pesquisa, estudo, isso aí demora muito tempo, assim, então não é tão rápido que você vai ter a sua obra finalizada, a sua obra pronta. Eu acho que o que rola, assim, não é, tipo, ficar tão bitolado, assim, nessa lógica, assim, da rede, mas entender que o seu trabalho precisa estar ali. Então, beleza, você terminou uma obra, fotografa, fala, tipo, o nome da obra, coloca ali, tipo, os materiais que você usou, coloca, sei lá, essas coisas básicas que, mesmo sem rede social, você já precisaria fazer, sabe? Tipo, mesmo sem rede social, você precisa ter um catálogo dessas obras. Mesmo sem as redes sociais, você precisa nomear tudo isso, você precisa fazer essa ficha técnica, sabe? Então, tipo, eu acho que é mais essa preocupação de catalogar, de entender a ficha técnica, de entender todos esses pontos, do que entrar nessa lógica maluca, assim, da rede social, porque aí, beleza, se não é só uma foto, você vai ter que fazer reels, você vai ter que fazer, enfim, 1 bilhão de coisas, você vai ter que criar, sei lá, 1 bilhão de redes, você vai ter que fazer seu TikTok. E assim, o artista não tá ali para ser um produtor de conteúdo, né? Ele tá ali só para divulgar o seu trabalho. Então, eu acho que o risco maior é cair nessa lógica maluca das redes sociais, saca? Então, acho que aí vocês levantaram alguns pontos, né? Fico até em dúvida por qual deles começar. Essa questão, vou começar pela questão do catálogo, porque é interessante a Bárbara falar dessa necessidade do artista catalogar as coisas, assim, né? Eu olho para gerações passadas, pelo menos para alguns artistas, né, de gerações passadas, artistas que às vezes já faleceram e que a catalogação não foi feita, né? Uhum. Assim, eu lembro quando o Orlando, meu falecido mentor, né, foi meu professor e tal, foi assistente dele, faleceu cara, a gente mexendo na mapoteca dele, assim, muita coisa que não estava catalogada, né? Então, hoje, você tendo quase que esse comprometimento com a rede social é um catálogo que vai se formando em tempo real, né? Embora vários artistas, acho que incluindo eu, não posta tudo da produção. Porque aí acho que tem uma coisa assim que não é nem pelo ineditismo do que o PV falou, é por uma questão eu acho que de uma certa maturação, assim, do nosso olhar crítico, sabe? Às vezes você produz uma série com 20 trabalhos e você tem consciência que daqueles 20, os 20 não estão bons, né? Uhum. Então, acho que hoje a gente tem essa urgência. E isso até vou abrir aqui um OBS, né? Tem uma questão geracional aqui também, né? Que eu acho que é interessante da gente comentar, né? Eu tenho 32, o PV tem 27, a Bárbara tem 22, e uma coisa que me parece cada vez mais tendência, assim, é que as novas gerações, a galera da idade da Bárbara para baixo, assim, de idade, já enxerga a internet como o caminho da coisa, né? A minha geração, assim, quando começou, eu estava na faculdade quando o smartphone foi inventado, né, em 2009. Então, ele tem uma outra relação com com a ideia de rede social, com a ideia, sei lá atrás do Orkut, depois Facebook, né, em que não tinha essa coisa do tempo real do story, né? O story vem muito do Snapchat, que é mais recente, né, quando entra na lógica do Instagram, e enfim. E agora o PV já levantou a questão do TikTok, né, e como isso também influencia na questão dos vídeos, os Reels, os vídeos com música, as animaçõezinhas, né? E aí a gente desemboca no que a Bárbara falou, aquilo ali é uma coisa e de fato a obra é outra, ou em algum caso de alguns artistas, como a gente já está vendo hoje, é quase que a mesma coisa em alguns casos, né? Vira uma performance, o cara pode até se dizer, por exemplo, um pintor, mas ele está performando online, né? Então isso não é bom ou ruim, é apenas uma coisa que está acontecendo cada vez mais. Uma outra coisa assim que hoje em dia acontece que eu não consigo imaginar um tempo atrás, assim, é toda a foto que o cara terminou a pintura, tá lá, tá, ele é a pintura, entendeu? Isso é a coisa mais comum hoje. Isso para a minha geração, assim, eu acho que era até meio tosco, porque a gente queria ver a obra, a gente queria ver o que foi produzido, não quem produziu, né? Então hoje eu acho que acontece uma coisa muito, muito doida, né? A gente vai aqui para o papo de comunicação, já que os três são
vem da área da comunicação, né, a nossa formação pré-arte ou concomitante com arte, né, vou colocar desse modo, que as outras profissões, como falou o PV, elas precisam construir uma persona ali na rede social. Né? A pessoa, o branding pessoal não é necessariamente quem você é como as pessoas te percebem. Né? E isso foi adotado por todos os meios, inclusive pelo meio artístico. Né? E isso, evidentemente, vai influenciar no dia a dia no artista, na lógica de produção do artista, sabe, essa coisa da audiência, né? Pensa como um programa de televisão. O programa de televisão ele vai moldando, né, o que vai sendo apresentado de acordo com a resposta da audiência. Só que o projeto de obra de um artista visual não necessariamente tem que moldar, ou eu diria que não tem que moldar, mas pode ser que algum projeto específico, né, seja de fato de uma interação muito fluida com o espectador, e aí isso seja parte do conceito do trabalho. Mas, geralmente, por exemplo, um pintor, né, já li papo de pintura, geralmente isso não faz parte do conceito do trabalho. E aí, porque ele foi ovacionado e recebeu muito mais likes, ou porque ele recebeu críticas em determinada postagem, ele deixa ou não de produzir uma série. Né? O quanto isso é maléfico também para o processo e para uma autoconfiança do artista em formação, né? Porque é muito fácil pegar o caso daquele que bomba, né? E aí tem, sei lá, milhares de seguidores, beleza, isso aí eu continuo fazendo. Mas e aquele que não, que às vezes você vê, né? Até para passar aqui já a palavra para vocês, né? A Bárbara tem uma coisa que eu gosto muito assim, na pesquisa da Bárbara, que muitas vezes ela vem com artistas que têm ali 200, 300, 400 seguidores, né? Então, eu já quero até passar a palavra, já jogando uma pergunta para ela, para depois ouvir o PV em cima disso também. Né? Que é até que ponto o algoritmo influencia na sua pesquisa, né? Porque o algoritmo já é uma pesquisa, né, do próprio Instagram, ele está ali selecionando o que provavelmente a Bárbara vai gostar de acordo com o padrão que ela já consome, né? Na rede ela é uma consumidora. E aí chega ali uma pré-preparação para você, né? Foi até redundante aqui minha fala, mas é isso mesmo, é uma prévia da sua preparação, tá? Para a sua pesquisa. E aí você tem que filtrar ou driblar aquilo, né? Então a pergunta é como é que você lida com isso? Como é que você dribla isso quando te interessa chegar além daqueles que estão falando para mais gente, que evidentemente vão aparecer mais facilmente no seu feed, né? Sim, então, mas o segredo do... Eu vou até entregar o segredo aqui da minha pesquisa, que é ir além do que aparece no meu feed, entendeu? Então, tipo, eu vou muito longe, assim, tem dia que eu passo muitas e muitas, muitas horas e eu não acho nada, assim, sabe? E tem outros dias, assim, que eu fico, sei lá, 2, 3 horas e eu acho vários artistas interessantes e eu vou salvando para analisar cada um com mais detalhes, assim. Mas eu acho que o segredo, assim, é não ficar refém daquilo que o Instagram te mostra, sabe? Então, tipo, se você ficar só no seu radar de explorar e ficar ali na sua bolha, você não vai achar nada mesmo. Então, você tem que ir sempre além, assim, sempre além. E, tipo, isso não é uma coisa que vai ser construída da noite pro dia, sabe? Tipo, isso demora. E, tipo, isso gasta muito tempo, assim. E não só gasta tempo do tipo você ficar encontrando várias referências, porque encontrar várias referências é relativamente fácil, mas você também tem esse olhar mais apurado, de tipo, beleza, tem esse artista aqui, mas tem um conceito, tem uma coisa, tem uma narrativa aqui, tem algo assim a ser contado, tem algo assim que dá para você explorar e dá para você falar, beleza, esse artista trabalha com isso, 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 essa aqui é a pesquisa dele, aconteceu isso na vida dele, tipo para além dessa busca e dessa sede por referência, você também tem que ter esse olho apurado, sabe? De não ficar tão preocupado com a quantidade e com essas coisas assim, mas também tentar extrair a qualidade desses trabalhos. E essa que é a parte mais difícil, né? Porque achar várias referências é de boa. E é até uma coisa que o próprio Instagram, né? Tipo, ele propicia para você. Mas é isso, olhos atentos sempre. Cara, uma das coisas que é muito doida, né? Acho que uma questão, até esse lance eu brinco sempre, que é a foto de artista descalço no ateliê, né? Que a gente tem, todo mundo tem no seu Instagram, e todo mundo não, muita gente tem, eu tenho também. Mas é uma questão também, eu não sei, é uma reflexão. Se talvez não seja uma questão muito, além de uma questão visual daquele que produz, mas hoje em dia a gente está em momento de uma pauta identitária, então
Então, a mostrar a cara de quem produz, tipo, muitas vezes também falar um pouco sobre o que aquele trabalho é, para, sabe? Por questões, sabe? Uma foto ali na frente do trabalho. Assim, é claro que tem assim, dezenas de fotos, centenas de fotos de artista na frente da obra, tu não vê nada. Assim, às vezes a foto não é para mostrar a obra, não. Às vezes a foto é só para mostrar o artista no ateliê ali, fazendo uma pose e tal. Quem nunca? Mas tem essa questão, assim, de uma questão identitária que eu acho que talvez hoje em dia está bastante em voga, assim, sabe? Ter uma mina preta ali na frente da sua obra, ali, fazendo o seu trabalho. Tem uma outra questão do que só mostrar o trabalho, sabe? Eu acho que, sabe, mesmo que seja um trabalho que não necessariamente fale sobre uma coisa racializada, uma temática racializada, enfim, mas eu acho que já tem alguma coisa sobre isso, né? E, assim, uma das coisas que eu acho muito doida é esse lance de audiência, né? Tipo, de série. Tipo, eu comecei com um trabalho digital, né? Tipo, desenhava nanquim antes e tal, mas comecei mesmo, minha pesquisa começou a ficar um pouco mais robusta dentro do digitalidade, né? Comecei a divulgar no Instagram, etc, etc. E foi lá que, enfim, eu consegui ter mais contato com algumas coisas, com outros artistas, com os curadores, com pessoas, assim, me ajudaram a somar também, né, nessa questão da produção artística, mas eu sinto que muitas vezes foi frustrante para mim, mas eu já consegui lidar muito bem com isso, mas eu ainda falo muito com meus amigos, assim, tipo, de sei lá, tipo, é muito doido, tu posta um trabalho ter centenas de likes, é uma coisa muito boba, né, é óbvio que quem está me ouvindo pode falar, pô, mas isso é uma preocupação, mas assim, cara, isso é um dilema que fica realmente na tua cabeça, assim, porque fica, é tal como tu estás numa galeria, tu estás mostrando o teu trabalho lá, aí tu passa na frente de 2 quadros, um monte de gente bate palma, e tu vai pro outro quadro, aí a pessoa olha só, pode crer, passou, tu fica um pouco num dilema ali, e é claro que a obra não deve ser moldada pela sua audiência, mas, querendo ou não, isso é um fator que mexe muito com a cabeça, assim, eu sempre tento falar isso muito com meus amigos, assim, sabe, meus amigos falam, pô, postei um trabalho legal, flopadão, eu falei, cara, mas é isso, faz, tipo assim, tu gostou desse trabalho, é isso, tu acha massa, é isso, tipo, tem coisas que eu sei que, pô, eu vou postar na minha rede social ali, tipo assim, eu vou postar porque eu quero postar e, sabe, hoje em dia o Instagram é quase um portfólio, apesar de que eu sou muito contra a ideia do Instagram no seu portfólio, mas ele é quase um portfólio. Às vezes tem um curador que chega para ti e fala, eu quero esse trabalho na exposição, e manda o link lá do trabalho no Instagram, sabe? E assim, acontece, assim, já virou, já é, sabe? E para além disso, eu queria entender, né? Eu queria que vocês acham. Eu tenho pensado sobre isso, eu acho que eu tinha batido essa bola assim, com o Bernardo esses dias, mas, enfim, informalmente. Se vocês acham se um engajamento, seguidor, tudo isso, né, que a gente está vendo começar a valer, se ele vai ser uma legitimação real daqui para frente, assim, do trabalho de alguns artistas, sabe? A gente sabe, será que vai ser? Tipo, eu não sei, tipo, é uma questão. Se vocês acham que daqui a 20 anos isso vai ser uma legitimação, vai legitimar alguns artistas, ou vocês acham que não? Vai ser legitimado pela sua produção mesmo, sabe? Tipo assim, eu não tô falando que eu acho, não sei, é uma questão, não sei o que vai acontecer, sabe? Tipo, nem que eu não tô falando que eu concordo com isso, mas que eu não sei, que é o futuro, né? É uma coisa que a gente não sabe como é que as coisas vão lidar daqui a alguns anos. Eu queria saber o que vocês acham, sabe? Se isso vai ter ou não. Vai, Bernardo. Bárbara. Você. Falamos junto, né? Então, pode ir, por favor. Nossa, eu vou falar enquanto formula, porque eu ainda não tenho uma resposta certa, assim. Mas, assim, eu percebo, pelas minhas, né, pesquisas e tudo mais, que isso é muito uma pira dessa nossa sociedade aqui do outro lado do Atlântico, sabe? Então, tipo, todo esse continente americano grandão aí, a gente tem muito essa pira, assim, sabe? De redes sociais e tudo mais. Eu falo isso porque, tipo, eu vejo muitos artistas africanos fodões, assim, que estão expondo em vários lugares e eles meio que cagam, assim, para as redes sociais, tá ligado? E, tipo, o espaço deles já estão garantido, assim. E aí, às vezes, é muito doido, assim, porque às vezes eu posto uma referência de um artista que ele tem, sei lá, que nem o Bernardo falou, 400, 600 seguidores.
E aí você vai pesquisar, assim, sobre a produção dele, sobre onde ele tá, e, tipo, ele tá estouradaço, assim, na Europa, tá ligado? Tipo, estouradaço. E aí eu fico, caraca, velho, deve ser muito bom você não depender das redes sociais para isso. E aí a gente traz aqui para, por exemplo, Estados Unidos. Os Estados Unidos eles já tem uma pira, assim, com números e como vai ser a disposição das fotos e tudo isso. E aí a gente reflete aqui na nossa realidade, que eu posso falar até com mais propriedade, por até conhecer as pessoas e ter essa proximidade geográfica e tudo mais. A gente é maluco também, sabe? Tipo, pelas redes sociais, como é que a gente vai fazer tudo isso. Tipo, mesmo quem não é maluco, só que não assume, entende? Então, tipo, tem essa preocupação de divulgar as coisas que faz, tem essa preocupação de entender como é que funciona. Tipo, tem toda essa preocupação. Então, eu acho que não vai editar, eu acho que não vai editar porque tem muitas coisas assim que acontecem em outros patamares, sabe? Que não dependem da legitimação das redes sociais, mas para uma cena que a gente está acostumado, que são de artistas iniciantes, artistas ainda independentes, que estão começando a sua trajetória e tudo mais, tipo, pega muito mais, sabe? Tipo, eu acho que essa preocupação toda de como vai, como, sei lá, quantos seguidores você tem, quem tá reagindo aos seus stories, quem são as pessoas que estão chegando até você, porque uma coisa que eu percebo também é que a rede social, ela traz muito uma sensação de você estar inserido na bolha certa. Entende? Então, tipo, se a pessoa X começou a te seguir, você, sabe, você acha que você tá mais inserido no rolê, não sei o quê. Eu acho que até a pandemia, assim, trouxe mais essa sensação, sabe? Porque as nossas interações ficaram restritas a isso. E aí, eu acho que para essa geração mais nova que está começando e está, sabe, nos primeiros anos dessa trajetória artística, que é uma trajetória bem violenta e problemática em vários sentidos, essa questão da rede social, ela é determinante. Mas eu acho que a partir do momento que você conseguiu uma certa estabilidade, você conseguiu estar inserido nos rolês certos da arte, você conseguiu colocar seus trabalhos nos principais festivais e tudo mais, eu acho que não tanto, sabe? Acho que essa questão das redes sociais pega mais nesse começo. Eu acho que essa questão está mais no geracional mesmo, assim, sabe, Bárbara? Porque é o que eu estava dizendo alguns minutos atrás, né? A questão da relação com a internet, com a de cada geração. Né? Se for pegar, por exemplo, lá os professores do Parque Lage, somos mais novos, então o pessoal que está acima de mim, um ou outro, vai ter uma rede social um pouco mais movimentada e os caras têm, a maioria deles, né, uma carreira assim dentro dos parâmetros que você está colocando. Né? Então, eu vejo isso muito claramente. Assim, eu me considero numa geração de transição da coisa, porque é o que eu falei para vocês, quando estava ali na faculdade, surgiu o smartphone e aos poucos você vai vivendo essa história, essas coisas, e hoje, por exemplo, eu considero indispensável para mim estar presente na rede social. Né? Eu acho que eu faço um uso muito diferente ainda da geração de vocês, que já está mais ambientada nisso, já tem uma malícia maior com a coisa, já entende um pouco melhor a lógica performativa das redes, sabe? Eu acho que isso, para a gente, sempre foi uma vitrine, assim, eu vejo para a minha geração uma espécie de uma vitrine, para a geração mais nova, eu acho que já faz parte de quem é o artista, aquilo ali, né? Não é só uma vitrine para você ir lá e postar seu trabalho. Né? Então, eu vi isso assim, muito claramente. Primeira vez que eu vendi um painel em 2017, né, pelo Estúdio Traveleiro, um projeto em dupla, né, naquele momento. E, cara, a gente vendeu um painel por um valor considerável financeiro, assim, para um banqueiro na época, que o cara chegou na gente através do Instagram, assim, sabe? Isso em 2017, faz um tempinho, né? Parece que tá andando muito rápido com essa pandemia. E ali, cara, caiu a ficha total, assim, tipo, pô, não tem como eu ficar fora disso, assim, sabe? Tipo, o perfil do Estúdio Traveler tinha umas fotos dos nossos murais e tal, o meu perfil pessoal tinha foto minha com os meus amigos na praia, entendeu? Era outra parada, assim, entendeu? Não tinha menor nada, assim, não tinha nada. Era, tipo, eu e meus amigos, eu com a galera num show, eu com a galera não sei aonde, entendeu? Tipo... Ou então, acho que não tinha nem muito eu, tinha muito foto de paisagem, sacou?
tinha um outro uso de rede social, mas isso que eu estou querendo dizer aqui, né? E no meio do caminho eu falei, opa, peraí, especialmente quando eu fui dar aula, né, no Parque Lage, já sem Orlando, dar aula solo lá em 2019, aí eu falei assim, cara, eu quero divulgar o meu trabalho, né, como professor, e aí eu preciso divulgar o meu trabalho artístico, as pessoas estão usando o Instagram, não pode entrar no meu perfil e ver, pô, eu na praia com meus amigos, ou eu no carnaval, entendeu? Ela pode até ver isso, porque eu acho que isso compõe um pouco da identidade do artista. Mas se ela não vê o meu trabalho, ela não vai comprar um curso de pintura. E aí isso foi uma mudança radical, assim, do uso da coisa. Mas eu acho que, mesmo sendo uma mudança radical, para mim, é muito longe do que isso já é para vocês, né? Dentro de uma concepção de largada já da parada. Não é tipo, vou mudar no meio do caminho para me adaptar a essa nova realidade, né? Já é começar dentro dessa realidade. Não, é total, cara, isso daí. E tem uma questão também muito engraçada nas redes sociais, né? Tipo, muito doida aí, que é tipo assim, por exemplo, existem artistas que já são consolidados, independente de redes sociais, consolidados, artistas que sabem também lidar com redes sociais, mas são artistas boladões, assim. Se uma pessoa dessa te compartilhar, tu vira a aposta dessa pessoa. Então tu fala assim, pô, ali, a aposta de fulana, ou fulano é PV Dias, vamos supor. Ou não sei o que, sabe? Tipo assim, isso é muito doido, né? De como essa relação agora tá assim, tipo, virou uma outra coisa, sabe? Porque ao mesmo tempo que, sei lá, tipo, as pessoas estão ali, as pessoas também não querem ver o dia inteiro. Assim, e isso daí independe também. Não tô falando que tu vai ter que mudar o que tu faz enquanto artista por isso. Mas a pessoa tem o artista, a pessoa quer ver como o artista acorda, a pessoa quer ver o bom dia do artista, a pessoa quer ver o estúdio do artista, o dia do artista. Sim, tudo porque a galera se aproxima de alguma forma com aquilo dali. E, de fato, é uma aproximação com uma questão interna, uma subjetividade da pessoa, sabe? Quando a pessoa ali, tipo, eu tinha muito medo também de, quando eu comecei a postar coisas no perfil e tal, e eu falava assim, não vou postar essa foto com a minha mãe, não. Porque eu falei, cara, porra, eu sou eu, minha mãe, pô, é minha rede social, eu vou postar, tipo. E é muito doido como tem pessoas que se interessam justamente por isso. Aí quando eu vou lá, pinto minha mãe, eu pinto alguma coisa, a pessoa, pô, pode crer, agora eu fiz uma relação com isso. E, tipo, é interessante, sabe, que já existe essa possibilidade. E, tipo, enfim, assim, então é sempre uma questão também, tem uma lógica de bolha muito engraçada, né, de a gente olhar de olhar e falar assim, pô, quem é fulano? Pô, fulano segue, se fulano segue ele, então, pô, é um artista. Eu imagino que deve ter isso. Eu já conheci pessoas que meio que pensavam dessa maneira, e eu já me peguei de uma hora pensando nisso, assim, de, pô, a pessoa aqui, eu vou ver quem é a pessoa no Instagram. Aí, pô, fulano de tal, pô, o curador de sério, tá seguindo fulano, pô, tá curtindo as coisas. Então, teoricamente, rola uma legitimação, sabe, dentro daquele espaço, que é muito estranho. Eu percebi isso também quando rolou, quando pessoas também começaram a me seguir, tipo, quando saiu a primeira matéria falando do meu trabalho, e daí eu percebi que já rolou uma legitimação, sei lá, porque falando, pô, vi lá fulano de tal seguindo, sabe? Eu vi a pessoa X te seguindo, então a pessoa viu o meu trabalho, mas para além do meu trabalho, ela via que era legitimado por um perfil que me seguia, sabe? Coisa que sem antes da digitalidade talvez não aconteceria, né? Isso é muito esquisito, assim. Para mim, eu que sou artista que trabalho com visual, né, depois eu perguntar a relação até de vocês também, com as suas profissões, a Bárbara contou um pouco da dela, o Bernardo, enfim, também que está dando aula agora online, mas eu que trabalhava com suporte digital, eu comecei a trabalhar com realidade aumentada, com esse tipo de coisa, para mim foi tipo assim, porra, tô feliz, né? Pô, pra caramba, assim, sabe? Tipo, foi isso, porque eu acho que é uma coisa assim, às vezes é um pouco frustrante, às vezes tu fica meio com os dilemas na cabeça e tal, mas eu tento não me agarrar muito nisso. Mas para outros amigos meus que trabalham com outras coisas, de performance, tipo, não, performance eu acho que é uma coisa bem que dá para ter registro de imagem, mas com outro tipo de coisa. Eu fico super pensando nisso. Pô, como é que eu vou me adaptar meu trabalho a isso? Como é que eu vou, sabe? Amigos meus que fazem trabalhos, eu acho também que daqui a uns 10 anos a gente vai ver que vai existir como os trabalhos mudaram, os suportes, né, da pintura. Como vai ter um monte de suporte vertical, como vai ter um monte de suporte quadrado, sabe? Vai ter um monte de coisa assim. As primeiras impressos que eu fiz eram quadrados, porque simulavam o feed do Instagram, né? Eu participei de uma exposição, coloquei impressos quadrados, 150 por 50,
fazendo isso. Mas eu acho que daqui a alguns anos a gente vai perceber de como isso mudou muito. Porque um artista que pinta um muralzão em horizontal, não tem como eu conseguir botar assim no Instagram de uma maneira legal isso. Eu acho que isso pode, ou consciente ou inconscientemente, pode mudar as produções, assim. Eu acho que daqui a alguns anos só que a gente vai conseguir ver isso com mais clareza. Eu tenho até uma pergunta para você, porque você tá no Rio agora, né? E aí você teve a sua primeira individual e tal, e assim, eu nunca vi uma obra sua ao vivo presencial. Mas aí você lançou aquele filtro no Instagram, que aí, tipo, é muito. Eu fiquei assim pensando, caramba, tipo, isso aqui é muito uma forma da obra dele estar perto de mim, sabe? Porque, tipo, por mais que eu não possa ir no Rio ver a sua individual e olhar uma obra sua presencialmente, tipo, eu tenho como, tipo, abrir meu Instagram e ver uma obra sua perto de mim, sabe? Tipo, a partir do filtro, que eu acho que já é um outro estágio do... Porque, beleza, tem o digital ali, tem o Instagram ali, tem o feed, mas eu abrindo o filtro, eu consigo ver a coisa se mexendo, sabe? Tipo, perto de mim e eu posso simular o ambiente em que essa obra está. E aí eu queria perguntar para você como é que foi essa recepção e como é que você sentiu, assim, partindo do público que te acompanha, sabe? Tipo, usando esse filtro enfim, como é que foi sei lá, até a ideia para fazer isso, saca? Cara, é uma coisa muito doida, assim, porque uma das coisas mais legais que eu gostava muito de fazer parte do digital, né, antes de eu fazer os fine arts, antes de fazer impresso, era que vira e mexe, eu sou de Belém, né, mas, enfim, tenho amigos no interior do Pará, tenho amigos do Pará inteiro, quase. Então, muitos amigos meus estavam lá em Belém e falavam, pô, muito legal, curtiam o trabalho, e pessoas que não eram amigos mesmo, e que estavam lá e tal, e tinha um menino, uma menina ali que se interessava no meu trabalho e via uma identificação no meu trabalho e conseguia ver o meu trabalho no feed, sabe? E para mim, um dos maiores desafios era pensar um trabalho que eu pudesse aproximar, que as pessoas, porque eu trabalho com intervenção, né, mas que as pessoas pudessem intervir as suas paisagens também, sabe? Com as suas escalas, com os seus modos, é um trabalho quase que conjunto com a pessoa, porque para mim é o meu trabalho, é a realidade aumentada é o meu, se tu colocares aí na tua mesa, ela vai ser o meu trabalho na tua mesa, sabe, tipo, e aí tu fala assim, pô, mas é um virtual, mas tipo assim, cara, se tu for olhar, é muito doido, porque às vezes eu vou na exposição e tem tipo assim, umas 4 pessoas tudo com o celular assim fazendo, tentando projetar ali aquela coisa, e tu vai dizer que aquilo já não é mais físico, porque aquilo já virou uma experiência quase física, né, tá ali no celular das pessoas, então é físico. Para mim é muito foda, assim, porque, cara, eu ainda estou em processo, né, esse aprendizado da realidade aumentada, mas eu vejo a galera fazendo, sei lá, tudo que é lugar do Brasil, e pessoas fora do Brasil, no Pará principalmente, sabe, fazendo, colocando os filtros, intervindo com aquelas paisagens, sabe, e foi uma coisa que no começo eu tinha ficado neurado, assim, falei, pô, mas, pô, vai ser mais um filtro, mas depois eu fiquei pensando, cara, é literalmente, assim, é quase que literalmente a forma que eu intervenho nas paisagens, que é sobrepondo, né, uma figura 2D, uma animação 2D, em cima de uma fotografia, de um vídeo, etc. E quando uma pessoa faz aquilo, ela está meio compondo comigo ali também o cenário, sabe? Ela está adaptando a minha arte à sua paisagem, né? Ou a minha intervenção. Então aí vira uma outra coisa, mas pô, é uma experiência muito massa, assim. Agora eu estou experimentando várias coisas, assim, sabe, em realidade aumentada. Tanto eu quero experimentar agora com pintura também, essa possibilidade. Andei conversando com o Bernardo também isso, a gente vai desenrolar isso mais para frente. Sabe, pensar a forma que esses dispositivos móveis, assim, a gente consegue intervir na paisagem com eles, sabe? Uma parada que eu tenho pirado muito nisso, assim. Eu acho que o suporte deve servir a gente também, sabe? Eu acho que a gente tem que aproveitar esse suporte. Aí eu falo, mas se acabar o Instagram, eu falo, aí acabou o filtro. Mas, tipo, A virou gente outra parte coisa. para outra, foda-se. Outra, pô, já aprendi outra coisa, assim. É isso, pô, se a tela tá ali, se a tela... não, mas é foda que a tela pode estar na casa de alguém, né? Mas é isso também, tem coisas que não necessariamente... sabe, eu nem acho que vai acabar o Instagram também, né? Mas, enfim, a gente só tá... situações hipotéticas aí, né? Podem Só mudar de vida. segunda-feira. Foi só, é verdade. Ele acaba por um curto período, assim. Verdade. Pô, E mas tu, assim, Bernardo? foi muito bacana ouvir você falar isso, cara, toda essa questão aí, porque a lógica que você usa para a realidade aumentada é a mesma lógica que eu uso para os sites específicos, para as instalações, assim, para
Porque a arte urbana, e não necessariamente só a arte urbana, né? A arte pública e a pintura sobre arquitetura, né? Que eu acho que é uma onda assim, que eu tenho vivido nos últimos 5 anos, basicamente, muito profunda, né? De mergulhar meu trabalho nisso, ou pelo menos boa parte do meu trabalho nisso. Que sempre foi isso, foi lidar com o lugar, né? O set específico é isso, você produzir a obra para aquele lugar. Então, eu acho que a sua relação, né, com esse trabalho que a Bárbara mencionou é um pouco a relação que eu tenho com a arquitetura. Eu tenho que olhar para ela para propor alguma coisa. Eu não posso chegar ali e falar, olha, vou fazer exatamente isso, porque aí vai ter uma quina, vai ter pequenos detalhes ali, ou grandes detalhes, né, ou grandes estruturas, vou colocar dessa forma, nem detalhe, né, grandes estruturas, que vão exigir que eu pense de acordo com elas. Né? O penúltimo trabalho que eu apresentei no Parque Lage, por exemplo, foi ano passado, fez 1 ano agora, foi o de Cosme, Damião e Dom. Foram 3 painéis, um sobre a piscina e os outros 2 lá atrás, no fundo da piscina. Então, eles estavam dialogando com toda a experiência de espaço daquele lugar. Só podia ter sido bolado, quer dizer, ele pode ser instalado até em outros lugares, mas ele foi bolado pensando na experiência do colorido, a paleta de cor para se inserir no casarão e na floresta. Tem toda uma relação com a experiência de quem está entrando naquela arquitetura, que é a mesma coisa que a experiência de alguém que está entrando na sua exposição via Instagram, que foi o caso da Bárbara, né? Tipo, ela viu provavelmente seus trabalhos aí no Instagram, pode até ter dado um passo além e ter entrado no site da galeria para ver um pouco melhor, ali como um slideshow, a coisa e tal. Mas quando ela bota o filtro na sala da casa dela, é como se você tivesse projetado aquilo para entrar no meio específico. Só que o meio específico ele acaba se adaptando a qualquer lugar, né? Porque o meio específico é o digital, e o digital pode simular qualquer lugar. Né? Então, a gente entra com essa ideia da simulação, essa ideia que eu acho que acaba levando a gente assim, até para pensar um pouco sobre o limite do fake assim, também, em certo sentido. Né? Não fake news, mas fake no sentido desse simulacro mesmo, que é o digital hoje. Assim, né? O simulacro, geralmente, ele está definido como algo dentro do real, né? Ele faz parte da realidade, mas é uma realidade que não necessariamente é o que é de acordo com a percepção, né? Então, é interessante a gente pensar isso, porque até já conectando com a prática da Bárbara, né? Ela falou que, é muito importante a gente tirar uma prova depois, né? Ou pelo menos eu entendi dessa forma, se não for isso, você me corrige. Porque você entra em contato ali com 9 imagens do feed de uma pessoa, se você se interessar um pouquinho mais, você rola um pouquinho para baixo, mas isso é totalmente diferente de você ir até o ateliê dela, olhar as pinturas, conversar com a pessoa, olhar no olho, entender como é que aquilo ali funcionou para ela. E pode ser uma experiência maravilhosa de confirmação do que você já esperava vendo pelo Instagram, ou pode ser broxante, você chegar lá e ao vivo a pintura não ser aquilo. Né? Então, tem essa relação E o contrário também é verdadeiro. Você pode olhar uma coisa, como o PV está falando, né? A foto não tão bem batida, ou uma imagem de um celular mais vagabundo mesmo, que vai ter uma qualidade de câmera menor. E aí, quando você chega ao vivo, você fala, cacetada, que paulada aqui, né? Diante dos meus olhos, assim. Pela foto, podia não ser nada demais. Eu acho que isso em pintura é uma coisa muito comum de acontecer, porque as fotos que eu consigo tirar, a não ser quando eu chamo um amigo, um fotógrafo mesmo profissional para bater umas fotos maneiras, as fotos que eu consigo tirar com o celular não chegam perto da experiência que é até diante de uma pintura. Ainda mais se for numa escala de instalação, sei lá, 5 metros de altura, entendeu? É totalmente diferente, assim, essa relação. Como é que você vê isso, Bárbara, essa relação, assim, de chegar diante da obra e ou se surpreender positivamente ou negativamente, ou só confirmar o que você estava esperando? Cara, então, é muito doido que eu tava pensando aqui, como isso também é um exercício de paciência, né? Porque quando eu comecei, e nem faz tanto tempo, assim, tipo, 2 anos atrás, eu era muito mais, sei lá, eu queria muito mais resultados imediatos, sabe? E aí, com o tempo, eu fui entendendo que, tipo, não, eu preciso ter mais calma, preciso analisar com mais paciência, porque às vezes o que você vê na foto também sei lá, um fragmento da pintura, sabe? Então, beleza, tem esse fragmento aqui, o que eu consigo extrair dele, sabe? Então, tipo, é muito um exercício de ter calma e o que eu acho muito foda
é que o Instagram é uma coisa que ele me ajudou muito, por ele ser uma rede muito visual, ele me ensinou muito a como exercitar o olhar para ver algumas obras, sabe? Então, tipo, eu acho que em livros e coisas do tipo, eu teria muito mais uma coisa técnica, no sentido de ler muito mais e ver muito menos. E aí, como eu estou nessa prática diária de ir atrás e abrir feeds e várias coisas do tipo, o meu primeiro exercício, assim, é o exercício visual. Então, é, tipo, é muito de bater o olho e entender a dinâmica das coisas ali, como as coisas estão dispostas. E, assim, tem coisas que são muito bonitas, assim, são muito bem fotografadas. Eu acho que até muitos artistas, eles também vêm um pouco dessa base de comunicação, né? Então, tipo, tem muitos artistas que vieram do design, que vieram da propaganda. Então, tem mais essa disposição visual. E aí se torna um pouco mais fácil, mas tem outros artistas assim que eu tenho que fazer um exercício um pouco mais apurado, sabe? De tentar extrair essas coisas e tudo mais. E é isso, assim, são trabalhos e trabalhos, assim, e eu gosto muito, assim, desse exercício, porque eu acho que é uma das coisas que me dá mais, sei lá, felicidade, sabe? De tentar entender e tentar compreender essas disposições visuais. Mas são trabalhos e trabalhos, assim, tipo, tem vários. E não dá também para classificar, né? Tipo, de uma forma tão estrita, assim, esses trabalhos. Mas o Instagram, eu acho que ele traz muito esse desafio, sabe? De, tipo. E uma coisa que eu estava pensando também é que o artista, ele tem que entender também como é que ele quer apresentar e como ele quer se mostrar ao mundo, sabe? Eu acho que antes de tentar entender como é que é a dinâmica do Instagram e como é que funciona tudo isso, é tentar entender o que ele quer mostrar, saca? Porque eu acho que tem muitas coisas assim que os artistas produzem que não vale a pena serem postadas. Mas lógico que ele tem que guardar, ele tem que, enfim, ter todo um cuidado assim com a obra, mas tem muitas coisas que não fazem sentido. Então, por exemplo, ele fez uma série de trabalhos, essa série de trabalhos conversa entre si, eu acho que é legal você postar, mas, por exemplo, você fez um estudo de cor, um estudo, não sei, que não tenha tanto a ver com a sua produção final, vamos dizer assim, eu não sei se vale tanto, porque eu não sei se as pessoas que estão aqui confiam muito nisso, mas tem uma coisa tipo, velho, tem muita coisa que você não pode mostrar para o mundo, entendeu? Tipo, tem coisa que você tem que ficar guardada ali para você, porque, cara, tem muita gente olhando, tem muita gente de olho na sua produção, e eu acho que tem algumas coisas que você tem que manter meio que em segredo, sabe? E tanto de pesquisa visual, assim, quanto de referências mesmo. Então, por exemplo, você não vai abrir toda a sua pesquisa para o seu Instagram, você não vai abrir tudo que você está fazendo, sabe? Então, acho que tem que rolar essa dosagem também. Eu acho que não é tudo que tem que ser postado e tudo que tem que ser compartilhado com o universo. Caraca, Barba soltou a É uma polêmica aí, ó. self-curadoria em tempo do artista. Caraca, pô, estou no posto. Não, mas, cara, isso é muito doido, porque a gente tem uma outra relação também com. É uma questão muito também geracional isso. Eu lembro que eu conheço artistas que, tipo, tinham medo muito grande de postar qualquer coisa no Instagram e falar, não, vou me copiar. Tipo assim, copiar isso. Eu falei, cara, ninguém vai. Cara, tipo esse Instagram, cara. Tipo assim, o maluco não tá inventando a roda, o maluco tá, tipo, pintando, sabe? Mas eu entendo que há coisas que, de fato, tá, tipo assim. São coisas muito. Eu tenho coisas que eu não posto no processo inteiro. Tem coisas que eu não mostro, porque eu acho que é isso também. Eu não sei, eu só não quero compartilhar porque eu não quero também, sabe? Eu acho que não interessa, assim, mas isso é muito doido, cara, de como as novas gerações, a antiga geração, assim, uma galera mais antigas, tipo, ainda tem alguns ainda tem um receio de mostrar tipo, muitas coisas, porque tem essa coisa meio do não, o processo é uma coisa muito valiosa, o que é de fato, mas tem que manter tudo isso muito embaixo dos panos, as pessoas têm que ver só o pum. Só que hoje em dia eu já vejo, eu vou lá no, sei lá, já tem um Reels aí de uma artista boladona, a mulher tá lá pintando as coisinhas lá, fazendo um Reels, sabe? Fazendo um Mostra o negócio, esboço, né? mostra Mostra o esboço, rascunho. aí já posta os bolsos, faz assim um negócio, o bicho aparece na conta. E é tipo isso, cara. Tá usando ali pra tentar gerar sabe, uma coisa, porque eu acho que é isso. Tipo, ao mesmo tempo que eu fico, tipo assim, o Instagram não tem que ser portfólio, eu falo assim, cara, eu também não tenho que ficar criando entretenimento, tá ligado? Eu não sou criador Sim. de entretenimento. Porra, eu acho legal, assim, mas tipo, é isso, tipo, eu não sou pra sempre ficar
Mas, assim, é uma coisa... É foda, assim, sabe? Tipo, eu lembro que eu tenho uma experiência agora, né? Que recentemente uma agência entrou em contato comigo, porque às vezes eu faço trabalho de ilustração também, etc. E daí a agência entrou em contato comigo para fazer um trabalho aí para uma marca, para uma mineradora, mas que é mó caótico, né? Mas assim, pedindo assim, eu queria uma ilustração para uma coisa do Círio lá em Belém, então chamando artistas paraenses e tal para fazer. E eu não julgo ninguém que fez, não. Mas assim, a proposta era, tipo assim, tu faz a ilustração, mas eu quero que tu mande 2 reels, tipo assim, poste 5 Hum, stories, poste 3 fotos no feed com a hashtag da marca da mineradora. Eu falei, cara, eu o não combo tô. publicitário aí. A pessoa não tá tipo, me contratando, não tá fazendo não contratando, mas eu digo, como é que a gente fala? Uma encomenda, para não falar, para não parecer muito mercadológico, mas não tá fazendo uma encomenda de um trabalho. A pessoa tá me encomendando, que eu acharia legal pintar uma coisa em relação ao Ciro Pará. Mas a pessoa tá fazendo quer que eu produza um conteúdo, um blogueiro, assim, sabe, da parada. E isso que é uma linha muito tênue, assim, sabe, até onde a gente vai pensar nisso. E tem outra questão também que eu queria levantar, que as redes sociais, né, apesar de, enfim, eu também não quero entrar nesse negócio, vou criticar todas as redes sociais, sei lá o quê, mas tem uma coisa muito doida, assim, tipo, hoje em dia a gente consegue ver muitos artistas fazendo as coisas, então a gente tá lá no Instagram, aí tá o artista lá, pô, o cara tá o dia inteiro no ateliê, pô, tô aqui em casa, não pintei nada hoje, pô, aí tu abre de novo stories, ó, pô, às 6 horas da tarde o cara ainda tá no ateliê, tá produzindo lá, eu tô aqui em casa, e eu, tipo assim, tem aquela cobrança, sabe, de tu querer postar, e posta 2 coisas, e fala, porra, eu não postei, eu vou ficar sumido, as pessoas não vão lembrar que eu existo, e sendo que não é sobre isso, né, eu acho que, como a Bárbara falou, acho que depois do tempo a gente consegue construir uma carreira assim, tá? Eu estou construindo ainda, óbvio, mas depois de um tempo que eu acho que o cara consegue falar, não, eu não vou mais fazer, sabe? Mas parece que até nisso a gente tem que ficar mantendo, sabe? Aí é uma coisa muito doida, assim, porque a gente fica meio nesse dilema das redes, assim, que Mas enfim. falar um negócio, é que o Instagram ele é a rede social das coisas bonitinhas, né? Você entra no Twitter, tá lá o cara falando, meu Deus, alguém compra os negócios pra mim, eu não consigo pagar meu aluguel esse mês, não sei o quê. Tipo, eu acho que tem muito também da dinâmica de cada rede, assim, porque o Twitter ele é mais desespero, mais coisas dando errado, mais, enfim, crise de ansiedade, coisas do tipo. No Instagram já é tudo mais bonitinho, tudo mais fofo, tudo mais decorado, então acho que tem um pouco disso também. Nossa, mas eu vejo no Twitter, tenho amigos que estão no Twitter, eu tô vendendo pra caralho minhas obras, eu tô só sucesso. Aí, pô, eu imagino que isso também foi assim, tipo, é legal, pô. Tipo assim, ao mesmo tempo que é uma coisa boa, uma coisa ruim, tipo assim, independente disso, né? Mas é uma coisa que mexe com outras artistas novas. O cara fala assim, caralho, eu tô muito estourado, eu tô com a minha segunda individual na Europa, eu sou brabo, tipo assim, no Twitter, né? Então, é doido. Mas eu entendo que o Twitter realmente é a coisa das lamentações. É, lá é Autoelogio é um... foda, né? Disparado. Como é que é, mano? Autoelogio, É cara. autoelogio. Foi Não, reforçando o ego, às vezes eu falo, pô, sou brabo, mas, pô, tem que dar uma segurada. E Autoconfiança aí, tá lá em cima, é pique Neymar. tá lá no. Mas Pô, acho que uma coisa que você estava falando, cara, que vocês dois estavam falando, nessa coisa de mostrar ou não mostrar o trabalho, eu acho que realmente, assim, antigamente tinha esse lance para a exposição, as pessoas queriam que tudo fosse inédito para a exposição, é como se fosse dar um spoiler de uma série, né? Assim, ninguém quer ver o spoiler para não atrapalhar a experiência da série, né? E hoje eu acho que essa relação muda um pouco, assim, né? Muda um pouco, não, muda bastante, na verdade. Mas, assim, essa pergunta, quando eu relaciono com a minha atividade que eu considero, né, complementar à artística, né, que é a professoral mesmo, magistério da aula, né? Cara, eu tenho que ser isso. Senão você é um péssimo professor. Eu tenho que mostrar o pulo do gato ali na parada. E se o cara me copiar, beleza. Eu estou mostrando para ele um pensamento. O que ele vai fazer com aquilo é problema dele. Na verdade, é problema meu também, mas me interessa que ele crie as próprias asas e vá embora. Entendeu? Então, assim, pô, dou aula de corpo para uma galera. Eu quero que o cara aprenda aquela lógica e coloque dentro da poética dele, desenvolva aquilo ali, consiga lidar com aquilo ali muito bem. E não sei, já me fizeram essa pergunta, não
né, publicamente, mas, assim, trocando ideia, tipo, você, pô, muito dentro da ideia do capitalismo mesmo, né? Pô, tá criando teus próprios concorrentes, né, nesse sentido. E, assim, é isso. Se for para pensar nessa lógica, é isso aí mesmo. Mas, não sei, para mim sempre a relação com a educação sempre passou pela generosidade, né? Para mim não faz o menor sentido eu estar ali dando aula para passar pela metade. Não faz, assim, realmente, para mim, seria um problema ético, né, nesse caso, assim. Mas entendo que a rede social não está ali para ter uma finalidade didática. Ela pode até ter, mas ela não foi criada para isso, ela não está sendo usada para, não está sendo pensada como negócio para isso, porque ela é um negócio, ela é de empresas, né? As redes são de empresas, né? Elas são criadas para dar lucro, elas não são criadas porque a gente acha elas bonitinhas, né? Então, essa linha tênue que o PV estava falando, né? Tipo, qual é o limite entre o criador de conteúdo e o artista? Eu acho que simplesmente não existe mais, assim, a partir do momento em que a gente tem uma conta ali, a gente está assumindo que a gente é criador de conteúdo, que a gente está jogando o jogo do neoliberalismo. E é isso, o neoliberalismo quer que você faça exatamente isso que você está fazendo. Assim, isso não é um julgamento crítico, até porque nós três estamos dentro dessa, né? A gente vive no Brasil neoliberal. Essa é a realidade. Né? Então, como é que a gente lida com isso mantendo uma ética pessoal? Talvez seja essa a pergunta, né? Até que ponto você quer mostrar da sua vida, ou até que ponto você quer construir esse personagem fidedigno a você, né? Ou o que você quer mostrar desse personagem, ou dessa faceta de quem você é, ou uma faceta sua, né? Assim, eu acredito que vão ter artistas que não vão nem mostrar nada de si, vão criar um outro personagem, que não é ele no dia a dia, que não é ele com os amigos dele, com a família dele, é ele ali, dentro de uma lógica de venda do seu eu. Porque é isso que a rede social faz hoje para qualquer um, não é para o artista, né? Eu acho que às vezes a gente não pode romantizar muito no sentido de achar, para o artista é uma coisa e para o resto do mundo é outra. Né? A gente está dentro de uma lógica maior dentro do mercado, né? E no final das contas, assim, importam muitas coisas para a gente, né? Eu acho que, inclusive, é uma afinidade que nos coloca aqui juntos conversando, importar muita coisa. E não só a venda, no final das contas, desse eu, ou a venda dessa imagem, ou a venda de quem nós somos como profissionais. Mas, assim, é aquilo. A gente quer prosperar dentro da nossa carreira, a gente quer pagar conta, a gente precisa, né? A gente quer, não, a gente precisa, né? Então, a gente entra dentro dessa lógica também. Né? Assim, eu vejo meus amigos da minha geração assim, que trabalham em outras áreas que não demandam, ou que conseguem ter uma independência maior em relação à rede social do branding pessoal, né, nesse sentido, que o cara não bota nem, o cara é advogado, o cara não bota nem no perfil dele que ele é advogado. Ele bota a frase de uma música da banda que ele gosta, entendeu? Isso não faz a menor diferença no trabalho dele. Entendeu? Assim, para a gente faz diferença. A gente tem que se apresentar ali, o nosso cartão de visitas. Então, mesmo a gente não querendo e tendo problemas com isso, a gente está lidando também com um portfólio. Né? E aí, eu acho também, como a Bárbara falou, tem um lado positivo nisso. Porque até um tempo atrás, cara, era muito difícil mostrar o portfólio para uma galeria. Hoje o galerista pode estar navegando ali e ver seu portfólio. Então, assim, não dá para demonizar, mas também não dá para bater palma assim de um modo cego, né? Eu acho que passa um pouco assim por você ter um olhar crítico do que está acontecendo. Não ser só um oba-oba nem para o bem nem para o mal, né? Maneiro. Eu queria te perguntar, Bernardo, também, enfim, sobre tudo isso, como tu pensas em trazer a tua atividade de educador, de professor, para as redes sociais, tipo, no sentido de que tu já fazes isso com as nossas pictóricos, tu já traz alguns questionamentos sobre isso, mas tu pensas em trazer isso, por exemplo, para o YouTube, ou como a gente está fazendo aqui, mas é mais uma outra relação, né? Mais uma relação de aulas e coisas do gênero, assim, para as redes daqui para frente, assim, não sei, sabe? Tu achas que isso é um caminho? Olha, cara, essa pergunta eu não tenho uma resposta exata para ela, não. Eu acho que, assim, eu tento fazer isso de alguma forma. A ideia do Papo de Pintura, na verdade, a ideia do Papo de Pintura original mesmo é a ideia que eu sempre quis fazer no Parque Lage presencialmente, que era o Fórum de Pintura, que não teria um formato de aula, seria tipo os pintores, os interessados no assunto, né, curadores, pesquisadores, chegarem junto, a gente ter uma pauta e trocar essa ideia em volta da piscina.
Aí veio a pandemia e a gente está fazendo isso aqui, cada um numa janelinha do Zoom. Tem um pouco essa relação da interação social já, né, para além da sala de aula. Mas, evidentemente, sendo um pouco mais objetivo dentro do que você perguntou, a coisa do ensino online, para mim, pelo menos, eu imagino que para boa parte dos meus pares dentro do ensino de arte, veio por obrigação. Sim, porque eu não me imaginava dar um curso de pintura online. Assim, para mim, isso, antes da pandemia, não faria o menor sentido, porque pintura é matéria. Tem uma relação ali também de você intervir no que o aluno está fazendo para exemplificar, né, e que isso fica vedado, né, nesse online. Então, tipo, mudou toda a relação de metodologia de ensino. Eu assumi que eu não estava dando cursos mais de pintura, mas sim cursos de pensamento plástico. Eu queria ensinar a pessoa, o que eu consigo fazer online é ensinar a pessoa a pensar plasticamente, a mostrar caminhos para ela visuais. Ensinar a pintura mesmo, de fato, e usar as questões ali muito em si, eu até consigo passar alguma coisa, mas pensar o processo do artista é muito diferente de dar um tutorial, né, cara? Eu acho que para um tutorial o YouTube é perfeito. Talvez até melhor do que alguma aula presencial. Agora, pensar o caminho do trabalho, né, entender arte como pensamento mesmo, que é uma coisa, acho um pouco mais profundo, né, sair um pouco ali da relação técnica, né, aprofundar essa relação com a técnica, né, esse meio termo, eu acho que é uma coisa assim, um pouco mais complexa para você dar sem uma troca. Né? Pô, você é meu aluno nesse período online, você sabe que eu faço questão de, no final da aula, as últimas, sei lá, 40, 50 vezes, 1 hora de aula, a gente debater em cima do que foi formulado naquele dia. Porque eu acho que o aprendizado está muito em cima da troca. Né? A rede social, ela permite isso, porque você pode ir lá e comentar, é uma interação, né? Não deixa de ser uma interação. Mas eu não sei, eu não tenho essa resposta para te dar sobre como isso vai evoluir, como isso. Eu sei, o que eu posso te dizer é que isso vai continuar, né? Com certeza, assim, eu pretendo, se der certo a partir do início do ano que vem, dar aula no presencial e eu não manter o que eu estou fazendo no online, assim, porque tem uma relação geográfica, né, como estava falando da Bárbara, que é incrível, assim, sabe, cara, tipo, pô, em menos de 2 anos, né, aí eu cheguei a 17 estados brasileiros e 7 países, assim, dando aula. Isso é totalmente inimaginável. Eu chegava na Zona Sul do Rio de Janeiro e algumas outras pessoas de outras zonas que vinham e compunham as aulas, assim. Entendeu? Então, é uma relação outra, assim, com o ensino, sabe? É uma questão que eu acho que ainda demanda muito pensar sobre. Eu me sinto muito confortável fazendo o que eu estou fazendo hoje. Eu acho que depois de um tempo, assim, isso foi muito difícil. Eu não sabia o que fazer mesmo, assim, fiquei perdidão. Mas depois de alguns meses iniciais patinando, eu acho que eu encontrei a maneira de trabalhar dentro do online, no sentido metodológico, no sentido de formato. Porque tem uma questão de você, por exemplo, os ateliês de pintura presenciais são aulas, é o que a gente chama de curso contínuo. A pessoa entra quando ela quer e sai quando ela quer. Ela pode passar 5 anos, 10 anos, quanto tempo ela quiser, ali praticando, né? Pintando e você indo trocando e os alunos trocando sobre seus processos e etc. Cara, uma aula online, para mim, isso se tornou impossível. Eu preciso ter início, meio e fim num semestre para ter uma linha de encadeamento mesmo do raciocínio, para as pessoas irem acompanhando. Né? Isso muda totalmente a relação com o aluno. Né? Isso muda totalmente a minha relação com a aula. Né? Então, assim, é muito difícil pensar nesse futuro, assim, sabe? Tipo, se eu vou ter um curso no YouTube ou não, né? Não sei. Eu tenho pensado também numa outra questão, assim, até para dividir com vocês, eu não sei também, mas eu acho que tem um lance de uma certa possibilidade de democratização a gente está aqui fazendo isso que a gente está fazendo aqui agora, sabe? Acho que não no sentido ainda dos cursos, como eu dou no Parque Lage, porque eu mantenho o formato de sala de aula. Se você tem uma sala num curso que é pago para 20 alunos, esse preço vai ter que ter um preço um pouco maior do que se for algo que, sei lá, tem para 300 alunos. Né? A gente tem várias plataformas hoje, Hotmart, não sei o que, não vou ficar fazendo propaganda deles aqui não, mas tem várias plataformas desses de curso aí hoje que você pode vender um curso, sei lá, por 50 pratas, 100 pratas, o que for, e você vai ter a ideia, pelo menos, né, que você vai ter. A ideia é que você tenha mais alunos. Então, você chega a mais pessoas.
Se você bota no YouTube, é de graça, então chega a mais pessoas ainda. Então, tem um lance positivo nisso também, de uma certa democratização da coisa, que eu acho que merece ser pensado, mas hoje, né, com menos de 2 anos da experiência, eu não sei te dizer ainda o que vai ser daqui a pouco. Até porque tem isso, assim, a gente vai, quando voltar de fato para o presencial tudo, sem, né, as limitações, algumas coisas voltaram, parcelagem ainda não, mas algumas coisas já voltaram, né? A gente vai ter que entender também como é que vai ser essa demanda do online. Eu Bernardo, acredito que ainda vai continuar, mas evidentemente menos, né, do que na pandemia, eu acredito, né? Porque na pandemia foi uma questão de não ter opção. Agora, eu acho que tendo opção, algumas pessoas, especialmente quem testou e se deu bem com isso, provavelmente vai querer continuar fazendo alguma coisa assim. Mas teve casos, assim, especialmente no início, gente, isso aconteceu muito, assim, sabe? Tipo, tem alunos ali que, inclusive, já conheciam o meu trabalho e que falaram, cara, no online não vai dar. Entendeu? Quando voltar ao presencial, a gente se vê de novo. E tudo bem, eu tive que respeitar essa posição. A pessoa não acreditou numa possibilidade de um ensino de pintura online. E num momento que, sinceramente, até eu não estava acreditando. Eu estava assim, cara, vou ter que me virar, vou ter que dar um jeito. Mas, assim, hoje eu posso dizer, afirmar, com certeza funciona. Só tem que encontrar um caminho adequado para isso, assim. Sendo bastante sincero, assim, cara. Eu sei que você já tinha uma trajetória, inclusive, quando você chegou para ser aluno lá no curso, eu já admirava o seu trabalho, né? Para mim foi uma honra você ter chegado lá, batido na porta virtual. Mas para mim, eu fiquei muito feliz, assim, tipo, uma sensação de muito orgulho, muita felicidade de entrar agora nessa individual que a Bárbara mencionou e ver lá suas pinturas, ver que tinham coisas ali que, certamente, né, tinham um aproveitamento do que você viu no curso. E a gente só se conheceu pessoalmente na abertura dessa exposição, né? É totalmente sobre essa temática, né, de hoje. É exatamente sobre isso, né? Funcionou assim, para mim, eu tipo, consegui ter um aprendizado que eu acho que ainda estou tendo, né, com as aulas, mas que está funcionando em online. Eu tenho vários outros cursos que eu parei online, cara. Eu estava fazendo alemão, parei de novo, estava fazendo uns coisas meio aleatórias, parei, mas assim, porque eu não estava conseguindo pegar nada online. Mas eu parecia que as pessoas ainda estavam meio que se acostumando um pouco à ideia. Então, talvez, de fato, não era culpa minha nem do professor, mas sim que as pessoas ainda estavam meio que se orientando em relação a como é que vai passar aquele conteúdo, como é que vai passar uma aula de pronúncia, tudo, ali que é uma coisa muito menos prática do que uma pintura, mas ainda assim requer um outro tipo de metodologia, né? E eu acho que, pelo menos no teu curso, sim, eu consegui ter essa metodologia, né? Enfim, eu Acho consegui que ficar organizado, Acho que perdão. o que pegou muito, assim, que essa opção não foi uma opção, né? Então, tipo, a gente teve que ir para o online e acabou. E aí tava todo mundo muito, muito em choque, né? Porque além de ir para o online, a gente estava num contexto muito caótico e não sabia se a gente estava com Covid ou não, assim, enfim, todo aquele caos, não tinha vacinação. Então, o jeito que essa transição foi feita foi de uma forma muito violenta com a gente, né? Então, acho que não tem como cobrar muito essa perfeição toda de imediato. Mas ainda bem que agora tá tudo voltando ao, entre aspas, normal, e logo mais a gente está no presencial, conciliando com o virtual. Com certeza, sim. Eu queria fazer também uma pergunta, assim, para vocês. Até eu acho que influencia bastante na questão da educação também, mas acho que relaciona um pouco com o que a gente já vinha conversando até então, assim, uma pergunta até que veio da Mari, né, que faz o Coriformador junto com o PV. Ela mandou pelo Instagram, então, né, que a pergunta levantando essa bola aqui para vocês, que ela estava falando muito sobre a ideia, né, quando você entra numa página de alguém, né, não necessariamente só no Instagram, não, tá? Acho que essa pergunta transcende o Instagram, mas eu estou trazendo ela como a Mari fez e como eu entendo aqui o tema, né, do nosso podcast de hoje. A ideia de um estilo na rede social, porque a pessoa ali não vai ter condição de, em, às vezes, menos de 1 minuto, 30 segundos, conhecer você como um artista, todas as frentes, tudo que você pesquisa, tudo que você trabalha. Ela vai ver ali aquilo, né? As 9 imagens, se interessar mais um pouco, rola um pouco para baixo. Então, muitos artistas se preocupam muito fortemente nesse cenário com a ideia de ter um estilo claro ali,
né, para que o olho bata e diretamente seja associado a você. E ela falou que ela sente uma pressão muito forte em relação a isso, né? E aí isso vai esbarrar na educação, justamente porque dentro da sala de aula eu fico ali muito querendo tirar os alunos da zona de conforto. Tirar da zona de conforto muitas vezes é fazer algo longe do que você estava fazendo anteriormente, né? E aí, saindo da sala de aula, eu acho que isso na prática e no processo do artista, cara, o artista pode ter várias frentes. Na própria exposição do PV, que hoje está aqui como nosso objeto de fala sobre, né? Ele tinha ali as pinturas, tinha as intervenções sobre paisagens, as intervenções sobre as fotografias lá do Fidanza, de arquivo. Então, assim, você tinha ali pelo menos 3 séries diferentes, né? Fora o trabalho de realidade aumentada, que era uma quarta vertente. Não tem como mostrar tudo isso de uma vez em 9 fotos, assim, de uma maneira complexa. Mas, ao mesmo tempo, a gente saca, né, que dentro essa ideia do estilo, ela é como se fosse a ideia de uma marca, né? Voltando aqui para essa relação com o capitalismo, neoliberalismo e tal, é a relação de uma marca. Você tem os pontos de identidade de uma marca que são fundamentais, constar em tudo, né? Está lá no manual da marca. Então, como é que é essa relação para vocês, assim, para a Bárbara, e como é que você sente isso nos artistas que você vê? E para o PV, se você sente essa pressão... Eu acho que o PV não, né? Eu acho que a pergunta para o PV não seria se ele sente essa pressão ou não, porque eu acabei de dizer que ele não sente. Ele tem frentes diferentes no trabalho dele. Isso sim, mas vou falar. Como é que você vê isso? Vai, PV, fala tu. Não, cara, sinto total, cara, que é isso. Não, mas eu entendo, sabe por quê? Porque é uma coisa que só que eu sinto já por uma questão. Muitas pessoas falam que eu tenho, que eu desenvolvi uma coisa que eu sempre quis enquanto ilustrador, mas enquanto artista, parece que são 2 coisas diferentes, mas enquanto artista eu tenho muito medo disso, que é o estilo. Esse negócio de ter teu estilo próprio, quando alguém fala, pô, PV, eu vi aquele negócio, lembrei, sabia que era tu, eu fico meio, porra, legal, mas eu fico, putz, não sei se é tão legal assim, não. Porque é justamente isso, assim, se um dia eu fizer uma outra coisa, que ainda tem na minha linha de pesquisa, mas que não atenda a essas questões de traço, ou que não tenha cores fortes, ou que não tenha uma outra relação, isso independe do digital, né? Mas é basicamente isso. Muita gente vai olhar e vai me cobrar disso, vai me cobrar uma coisa que eu criei, tipo assim, sabe? Uma prisão que eu próprio criei em torno de mim. Porém... Mas na sua exposição tinha trabalhos nesse sentido. Sim, assim. total. Mas assim, por isso que eu falei, não, mas depois... na minha opinião, você sentiu menos. Você vai até ter sentido a pressão, mas você sentiu menos. Porque ali você já tinha trabalho que você estava fazendo uma paleta mais sofisticada no sentido de alterar, né? De você criar nuances. Não que a paleta da ilustração não seja sofisticada, né? Acho que vou me corrigir aqui nesse sentido. Mas assim, alterando aquilo que você está colocando como um estilo, você já estava apresentando publicamente para o mundo ali, né? Pode até ter rolado uma pressão, mas você conseguiu lidar com ela. Não, consegui. Eu acho que não estou fazendo assim, só para quem está ouvindo, quem está vendo, né? A gente está falando da exposição de Desarmonia, que está aqui no Rio de Janeiro, vai ficar até dia 26 de novembro, na Galeria Simone Catinelli, de onde eu estou fazendo parte, lá na minha primeira individual. Mas, cara, sem fazer uma rasgação de seda, senão, mas foi exatamente quando eu entrei no Coliforma que comecei a ampliar um pouco o meu escopo, sabe, visual dessa coisa, assim, né? O Coliforma é um curso no Parque Lage, que o Bernardo leciona, e foi uma coisa que, para mim, me ajudou um pouco de sair dessa zona, assim, sabe? De não precisar fazer muitos traços, enfim. Porque eu vejo muito amigo meu, cara, no Instagram, assim. Então, no Instagram, falando assim, nossa, mas eu não tenho um estilo próprio. Então, quando a pessoa entra no meu feed, ela não vai entender que é uma lógica de brand, assim, sabe? E que eu acho que eu consegui fazer, mas foi meio inconsciente e que às vezes eu tenho medo de sair dessa prisão. Por exemplo, eu tô com uma pintura aqui que eu falei, cara, não quero que esteja traço. Aí eu falei, pô, mas eu não sei, será que eu não faço traço? E aí, mas por quê? Sendo que eu só trabalho com traço? E tem toda uma questão que talvez cursos, enfim, aprendizados te tensionam a fazer isso, né? Mas a gente sente isso. Eu sinto essa pressão de ter medo, porque eu acho que eu já consegui ter isso, sabe? Eu consegui, mas assim, eu fico nesse medo assim, de sair, sabe? Porque assim, quando alguém fala, mas mesmo assim, é um medo que me dá um desejo de romper um pouco disso. Quando alguém fala que isso é muito tua cara, eu já fico, então eu quero logo fazer uma outra coisa que não vai ser minha cara agora. Mas eu já ouvi até de curador, assim, de mostrar trabalho, o cara fala, mas cadê a cor desse trabalho? Eu falei, pô, mas esse trabalho não quer ter muita cor e tal, que é uma outra lógica.
enfim, eu uso muitas cores fortes, etc, etc. Mas, enfim, aí, Bárbara, aí vai só falar que eu compartilho isso daí. Quem compartilhar, quem for artista também que estiver ouvindo, você não está sozinho. Todos nós sentimos essa pressão. Mas eu gostei muito dessa última fala, porque ela me levou a pensar em duas coisas, né? Tipo, primeiro, como uma exposição individual, tipo, eu não fui nessa exposição, mas o Bernardo foi, eu acredito nas impressões dele. Ele falou que você teve mais essa liberdade, né? De romper e apresentar três frentes, não sei o quê. E talvez isso não aconteceria se fosse no Instagram, né? Porque, assim, no físico, você tem essas liberdades, né? Tipo, de explorar mais coisas e tudo mais, porque não vai ter uma necessidade de aprovação imediata do público, sabe? Então, você desenvolve ali aquelas peças e você fica ali de boa porque é você com elas mesmo. Mas aí, quando você vai compartilhar isso com o público, meio que as pessoas já estão esperando alguma coisa. E aí, isso vem até de uma outra conversa assim, que eu tive com o Bernardo uns tempos atrás, sobre como o estilo é uma coisa que aprisiona, sabe? Então, tipo, e isso vem muito forte, assim, na rede social. Então, beleza, você tá ali, você é um artista iniciante, vamos supor, você tá trabalhando com uma sequência de uma lógica pictórica e tudo mais, e as pessoas acham aquilo muito bom. Só que, tipo, aquilo é um estudo, entendeu? E aí, se as pessoas começam a compartilhar e curtir e gostar muito daquilo, eu sinto que o artista entra meio que numa lógica de querer continuar naquele caminho e não entender que aquilo é um estudo e que ele pode ampliar para outros horizontes e tudo mais. Então, é meio perigoso também, tipo, como o Instagram e como as redes sociais também interferem no caminho do artista nesse sentido, sabe? Nossa, muito. Mas tem essa coisa da ilustração te traz uma coisa assim de, pô, é legal, pô, enquanto ilustrador, que alguém te chama e fala assim, pô, PV, eu queria uma encomenda de um trabalho de uma capa, de um disco, sei lá o que, mas eu queria com o teu estilo e tal, não sei o que. É interessante quando alguém fala isso, tu fica feliz, fala, pô, legal, então tem existe um estilo. Na hora que eu tô fazendo, eu não penso muito nisso, mas é uma coisa que inconscientemente trava. Mas é isso, total, cara. Às vezes, por exemplo, eu sei que tem trabalhos que eu postar lá no Instagram, eu tava postando muito colagem uma época dessa. Eu falei, cara, não tem nada a ver com o meu feed, não tem nada a ver com o que eu faço, com o que eu posto, né, que eu tava fazendo antes. E vai rolar um estranhamento, sabe? Mas é isso, é tipo, jogar, falar, é isso também, eu faço isso também, sabe? Tipo, você arriscar, assim, de falar, olha, eu faço isso, eu vou tentar fazer isso agora. Eu vou tentar, tipo, me interessar por essas questões aqui, porque, enfim, a gente é artista, a gente quer fazer várias coisas, né? A gente quer ir por várias frentes, a gente quer fazer e o estilo, realmente, cara, é uma coisa que aprisiona igual... Assim, é muito doido, assim. É uma faca de dois gumes total, assim. Eu acho que E a rede social, como tu falaste, Bárbara, te instiga muito a isso, cara. Porque tu vai no perfil do ilustrador, principalmente, né? Tu vai olhar, o feed tá todo muito organizado, com as obras muito perfeitas, com a paleta de cor muito igual uma a outra. Porque se o cara fizer alguma coisa diferente, tipo assim, a galera meio que não vai mais, sabe? Vai responder com likes aquilo. Meio pesado, assim. Galera, eu acho que a gente podia, nesse momento, fazer nossas considerações finais aí sobre o tema. O papo está muito bom. Gostei bastante aqui dessa troca hoje. Bárbara estreando com o pé direito. Pô, muito maneiro mesmo. E acho que a gente podia fazer as considerações finais mesmo sobre essa questão digital e até dentro daquela onda visionária do PV, né? Do que a gente podia terminar falando um pouco do para frente, né? Do que vocês esperam. E aí, de uma maneira ampla, não precisa ser do positivo ou do negativo, né? Ou ter os dois nessa resposta, né? Não precisa ser para os próximos 20 anos também, pode ser um pouquinho mais curta essa previsão de futuro aí. De como é que vocês esperam, especialmente agora, com o retorno do presencial, ou o pretenso retorno do presencial de um modo mais, né? Estamos vivendo esse processo, essa retomada, né? Mas, assim, como é que vocês enxergam, e aí eu posso falar também, não vou falar também, mas como é que vocês enxergam, enfim, o meio digital para os artistas, né? Para a cena da arte, não só para os artistas, para os pesquisadores, curadores também, a partir do momento em que a gente tiver de novo a cena, né, o ArtSci ali, a galera circulando junto, estando nas exposições de novo, direto nos rolés, né, nos burburinhos, enfim.
a importância do digital hoje, especialmente nos momentos mais críticos de pandemia, foi total, né? Para muitos, é a única maneira, assim, em determinados momentos, de que seu trabalho fosse visto, ou de ver algum trabalho. Mas e agora? O que vocês esperam? Ou muita coisa. Fala aí, Bárbara, sabe? Eu vou Pode falar. falar, vou começar. Vai voltar as coisas, né? Vai voltar as exposições, já estão voltando, né? Então, tá tendo várias exposições legais aqui em São Paulo, mas eu ainda acho que as redes sociais são uma forma de você ter contato com coisas que não estão perto de você, sabe? Então, eu ainda defendo o uso das redes sociais para conhecer artistas e conhecer coisas que não vão chegar tão fácil para você, pelo menos enquanto várias coisas do cenário do mercado da arte não mudar. Porque o mercado da arte ele tem tipo uma visão muito restrita sobre o que é a produção negra e aqui nós somos pessoas negras, né? E por mais que isso não seja sei lá, a razão inicial desse podcast existir, mas ele é um tema que perpassa até pelas nossas experiências e por nós estarmos falando sobre arte. Então, eu vejo que o mercado da arte tem uma visão muito restrita sobre como que é a produção negra e por mais que as exposições voltem, todo esse rolê, tipo, eles vão voltar dentro desses moldes ainda, que estão se ampliando, lógico, né, que muita coisa foda está acontecendo, mas ainda vai ser uma parcela, né? Então, tem muito essa visão já pré-concebida. Então, eu ainda defendo as redes sociais como essa forma da gente entender novas produções e trazer outras referências e ampliar nosso contato com outras produções e tudo mais. E eu acho que também tem que amarrar com tudo isso que a gente falou, né? Tipo, é muito legal para tudo isso, porém tem todas essas problemáticas que a gente já abordou ao longo desse episódio todo. Posso falar? Pode ir. Até tirei o óculos, vou botar de novo aqui. Mas, cara, eu acho justamente, eu vim de um lugar, cara, vim lá de Belém, né? Pô, Belém, sabe que apesar de ter uma cena contemporânea de arte, etc, etc, ainda é muito distante daqui, é um lugar periférico no Brasil, né? Apesar, enfim, o espaço Belém é periférico em relação ao espaço centro-Brasil, então. E eu acho que, cara, a gente tem que usar as redes sociais justamente. Eu acho que é interessante pensar isso para aproximar, sabe, a gente, tanto a gente enquanto artista, como estratégia de usar, enquanto pessoas que sejam curadores, colecionadores, enfim, produtores culturais, de olhar para outros lugares, sabe, se não o lugar que ali, a vernissagem que ele vai ali na casa, na Expo ali rapidinho, zona sul do Rio, e depois, sabe, e mete o pé para casa. Porque eu lembro de um moleque, enfim, um artista, moleque, é foda. Mas o moleque chegou assim e falou pra mim que, pô, que artista que não ia em abertura de exposição, só ficava postando coisa no Instagram, era artista de Instagram. E, porra, era fácil, o moleque morava ali ali no Jardim Botânico, aqui no Rio, Zona Sul. Então, pô, é muito fácil meter esses colagens, sabe? Quando tu mora aqui do lado, é muito rápido pra ter uma abertura de exposição terça-feira à noite, 10 horas da noite. Então, tipo assim, enquanto pô, a gente tá em outros lugares, eu acho que o Instagram é justamente o Instagram, redes sociais como um todo, pode ser usado como essas estratégias, assim, sabe? Estratégias que estratégias que vão te fazer e que vão fazer a gente, né? E eu acho importante esse pensamento, principalmente racial nisso, porque é isso, cara. Quando a gente consegue ter um mínimo acesso a algumas coisas, parece que tipo a galera vai vir tomando de outra, vai reinventando aquilo, sabe? Então, quando tem um acesso ali, percebe que tem um artista pretinho lá no Instagram, lá do interior do Pará, né, saindo uma revista internacional, o moleque fala, não, mas eu tá no Instagram, não está não sei aonde. Então é isso, cara. Eu acho que daqui para frente é tentar pegar que a gente está um pouco mais agora conectado, agora a gente está um pouco mais ligado nas relações digitais, e pensar em como a gente pode usar isso a nosso favor e também pensar isso em relação à nossa produção, sabe? Porque eu acho que, para além da divulgação, os meios digitais é o meio que a gente pode dispensar produção também, né? Pode se pensar como suporte, pode pensar, né? Ter uma relação de simulacro, mas ter uma relação que isso já faz parte da nossa realidade, né? Tipo, isso já é uma coisa física, o celular já é uma fisicalidade, já é uma, sabe? Então é uma coisa muito que a gente precisa pensar, sabe? Tipo, é isso. Acho que daqui a alguns anos a gente vai ver de novo isso, né? Eu sempre tenho essa coisa de o PV mais velho vai olhar isso
Espero que eu esteja, né, falando uma coisa que, sabe, que as pessoas tenham utilizado isso para pensar produções, pensar divulgação, pensar aproximação, para de ser preguiçoso e pesquisar lá uns artistas também, sabe? Pesquisar, sabe? É isso, sabe? Sair um pouco da nossa zona de conforto sempre. E é isso, também queria dar uma boa noite aí, agradecer a todo mundo que ouviu, né, até agora. Boa noite, boa tarde, bom dia. Esse programa, assim, eu acho que nosso segundo episódio, estou bem feliz com o papo, fiquei feliz, agora tem várias trocas maneiras. E é isso. Vou aqui, então, dar a minha breve opinião antes de me despedir também, rapidamente, vou tentar ser sucinto. Eu acho que o Instagram hoje é o que foi a rua para mim há alguns anos atrás, assim, sabe? Eu não tinha galeria, não tinha ateliê, e foi a rua o lugar possível para desenvolver meu trabalho, especialmente porque eu queria crescer o meu trabalho, assim, bastante, em termos de escala mesmo. Então, como eu não tinha espaço para pintar naquele momento, os murais foram uma excelente solução para desenvolver isso. E os murais são outdoor, né, cara? Assim, então, tem essa relação, assim, você está ali pintando, as pessoas veem você pintando, as pessoas veem o trabalho pronto, é como o bus door, né, que está ali passando na rua, o outdoor que está ali pendurado, então tem uma relação das pessoas verem aquilo ao transitar pela cidade. E foi a maneira, assim, de eu começar a fazer meu trabalho circular. Então, acho que o Instagram hoje faz um pouco do papel que a rua fez para mim algum tempo atrás, assim, né? Então, isso para mim, assim, é como eu vejo o Instagram hoje, mas também acho que a questão social e racial que vocês colocaram, também acho que é fundamental, vou assinar embaixo tudo que vocês falaram. E também dessa última fala do PV, assim, que é uma coisa que me instiga a pensar, sabe? Assim, eu confesso que hoje ainda me considero muito cru em relação a isso, mas de buscar entender como a gente pode propor dentro, né, do ambiente virtual. Pela outra vez eu também tinha feito um filtro de carnaval, que era uma máscara, que era uma pintura, e no carnaval a galera botou também assim, né? Assim como, sei lá, o filtro dos personagens do PV dançando, mas, assim, eu acho que, por exemplo, a realidade aumentada mesmo, assim, de uma coisa, pode ser muito mais do que isso, né? Acho que hoje já existe tecnologia até para mais do que isso, mas, assim, eu acho que os artistas ainda não têm, de fato, uma prática consolidada nisso, ou uma aceitação consolidada disso. Acho que hoje a gente ainda está num caráter mais experimental dentro do circuito artístico, assim, de uso disso tudo como suporte, né? O próprio NFT, que dá um episódio à parte, por exemplo, também, é um mundo, né, assim, de discussões sobre esse assunto e sobre tudo de específico que vai sendo criado em torno disso, que a nossa concepção antiga, pré-existência disso, é insuficiente para analisar. Tá? Então, é isso. Vou encerrar minha fala aqui. Quero agradecer mais uma vez quem está aí com a gente, quem está ouvindo a gente, agradecer, evidentemente, a Bárbara PV pela oportunidade da troca, né, sempre, e ansioso já para o próximo episódio. Beijo grande a todo mundo. E, Bárbara, é a sua vez. Só tenho a agradecer meu primeiro episódio aqui de forma ativa. Estou muito feliz com todas as reflexões, com todas as colaborações que nós fizemos de forma conjunta. E é isso, até a próxima.